Olá, amigos da Info. Começa agora mais um Semana Tech aqui do Infolab. Eu estou aqui com Lucas Agrela. E aí, galera? Luizão. Olá, pessoal. Eu sou Marcos Vinícius Brasil. Atrás das câmeras temos Cado Silva. Olá! E Marcelo Venceslau nas redes sociais. E aí, pessoal? Muitos assuntos palpitantes para discutir. Essa semana foi uma semana bem movimentada. Tivemos muitos assuntos relacionados à Apple, Chromebook, e a partir de agora a gente discute essas coisas. Queria começar falando do iPhone 6, que ontem vazaram umas imagens que parecem ser do novo smartphone da Apple. Vocês chegaram a ver? O que vocês acharam? Olha, o sujeito que vazou essas imagens foi o mesmo que vazou no ano passado o iPhone 5S e o 5C, né? Então tem grande chance de ser realmente o próximo aparelho aí da Apple. Me parece que a Apple só está seguindo a tendência do mercado. Assim, os fabricantes estão cada vez mais fazendo a tela aproveitar toda a área útil ali da frente do smartphone, né? Ficando com as bordas mais finas, e ela está seguindo essa tendência, está aumentando a tela e diminuindo a borda, né? A gente viu vários aparelhos no ano passado e no começo desse ano com essa característica. Você deu uma olhada? Sim, eu vi. Ele ficou bem, realmente achei muito parecido com os aparelhos da Samsung, e achei que foi meio que um iPhone sul-coreano, assim. Só que também tem, apesar de ter vindo de uma fonte assim que já conseguiu uns vazamentos bem acertados, como aconteceu com o iPhone 5C, e se não me engano foi com o iPad Air também que eles conseguiram. Sim. O 5C e o iPad Air. E então, o Mini também com tela retina. Só que tem um pessoal lá no Reddit que está falando que não, que eles sentaram, analisaram tudo lá e identificaram que tem alguns traços do aparelho ali que são do designer que cria essas imagens, que por exemplo, existe aquela do iWatch que circula muito na internet, que é dele. Um mockup. Ele realmente cria uma coisa assim, baseada nos rumores, e lança como se fosse, esse daqui seria mais ou menos como a Apple faria. E aí eles identificaram que tem alguns traços naquela imagem. Então eles estão falando lá, batendo o martelo, falando que não, isso é fake, isso não é assim. De fato pode ser fake, mas é que assim, a probabilidade da Apple lançar um aparelho com as bordas mais finas é grande. E assim, há muito tempo ela está se esforçando nos modelos com a borda também plana, né? E esse parece que a borda seria curvilínea ali. Não, sem dúvida. Até uma coisa que quando eu fiz uma entrevista com o Steve Wozniak essa semana, se vocês quiserem conferir também a gente vai colocar o link depois para vocês, e ele falou que ele acredita que a Apple vai lançar um aparelho com uma tela um pouco maior e talvez mais resistente, porque parece que a Apple também encomendou alguns displays da Sapphire, né? Sapphire, que é uma empresa que produz mesmo esses displays melhores, porque os da Apple hoje em dia, todo mundo sabe, todo mundo já viu um iPhone com a tela quebrada por aí. Caiu no chão de frente, já a chance dele quebrar são muito grandes. Acho que faz sentido esse design, é o que você falou, né? Se você pensar na evolução do iPad, por exemplo, que tinha aquela borda menos arredondada, e agora para o novo iPad Air e até para o iPad Mini é exatamente aquela bordinha mais arredondada, com com aquela assinatura ali de design. Realmente faria sentido o iPhone caminhar nessa direção, assim, né? Que aliás é estranho, porque os primeiros iPhones eles eram arredondados e por isso eram muito ergonômicos na mão. Exatamente. E aí eles optaram por um formato ali que é menos ergonômico na mão. E agora parece que eles estão querendo voltar atrás, né? Diz que a decisão não foi tão boa assim, né? Mas do quadrado, você diz? Mas o quadrado também marcou ali umas boas gerações, sim, né? Certeza, com certeza. Pessoalmente, eu acho que esse design quadrado do
dessas gerações anteriores, eu acho mais legal, né? Assim, acho Não, que... ele é bonito, mas não é mais ergonômico. Exatamente, não, essa é a diferença. De fato. Mas assim, o blogueiro que vazou isso é o tal do Sonny Dixon, né? Que além dele, uma conta anônima no Twitter também estava divulgando essas mesmas fotos. E na verdade as fotos não são do produto acabado, né? Na verdade são as fotos ali do case, então é bem... Sim. Não é nada polido, né? Algo muito preliminar algo ainda, muito né? preliminar com cara de produto saído de fábrica, assim, né? Protótipo. Protótipo. Então tem essa possibilidade também, né? Na verdade ser algum protótipo e não tem nada confirmado, né? Não. A gente nem precisa dizer que a Apple não comentou, que Bom, não tem... A gente falou no começo que era rumor, certo? Exatamente, Rumor. exatamente. Mas o interesse das pessoas continua muito grande pelo iPhone, né? Olha, eu não sei dizer, porque tem tanto Android excelente aí no mercado que a mim, pelo menos, não interessa. Eu digo... Eu acho muito legal, é uma plataforma excelente, mas eu ainda prefiro Android. Eu digo dentro do site, lá no nosso site a gente publicou a nota falando que tinha saído essas imagens, o pessoal logo corre para saber, ver, não que vá comprar ou não. É uma assim, curiosidade, né? Exato. Eu acho que as pessoas têm um pouco também de cria essa expectativa em relação à marca, né? Exatamente. Sempre tem um lançamento, é uma marca que ditou tendência por muito tempo, então todo mundo fica... É a marca que lançou o iPad, né, cara? Então... Isso ainda pesa, né? E o próprio iPhone, né? E o próprio iPhone, mudou o conceito, né, de smartphone. Se bem que eu já comentei isso em outros podcasts e assim, a maioria desses conceitos de tablet e smartphone com tela sensível ao toque já eram de outras empresas, né? Sim, a Microsoft também tentou lançar um jogo logo no começo da década de 2000, né? O que a Apple conseguiu fazer é criar um ecossistema em volta dos aparelhos. Exatamente. E criar produtos super bem vendidos. Sim. Acho que além do ecossistema, o grande lance é que são hits, né? São isso produtos, mas são produtos que venderam muito, assim, sim, né? mas eu digo assim, criar um ecossistema, porque, por exemplo, se a plataforma não tivesse os aplicativos de qualidade que ela tem hoje, muito provavelmente ela já teria morrido. Sem dúvida. Até a BlackBerry, né? E também pelo fato dos desenvolvedores irem para onde ele tem a oportunidade de ganhar dinheiro, de ter muitos usuários. E a Apple se vangloria muito dessa questão de que os desenvolvedores que dá dinheiro. Ganham muito dinheiro, né? Eu lembro de algumas, acho que mais de uma apresentação da conferência de developers lá, eles fazerem que assim, olha, o tamanho do cheque que a gente já entregou para todos os nossos desenvolvedores. Não é pouco dinheiro, não. Mas, falando em Apple ainda, e uma polêmica dessa semana foi a carta-bomba do ex-designer que trabalhava lá, Jordan Price. Ele trabalhou por um mês, né, na Apple. Era o sonho da vida dele trabalhar na Apple. Ele batalhou, conseguiu trabalhar, quando entrou foi um desastre, assim. Foi um balde de água fria. E vocês leram essa carta dele? O que vocês acharam? Ele criou muitas expectativas, né? E ele queria trabalhar na Apple porque ele imaginava que lá fosse o céu dos designers, né? Sim. Ele queria trabalhar com pessoas qualificadas que ele sabia que tinha lá. Mas eu acho que ele meio que personificou a marca na empresa, assim. Ele criou uma expectativa de que lá seria um lugar maravilhoso, que ele aprenderia muito, que trabalharia em coisas muito legais e não é bem assim, né? É uma empresa como todas as outras, né? A tirar pelo Steve Jobs, que demitia funcionários no elevador, não é uma empresa muito fácil de se trabalhar. Né? Parece que essa cultura, pelo que o Jordan ele descreve ali, o principal problema dele foi com o chefe, né? Que ele reclama de outras coisas, que era longe, que os horários eram rígidos, que ele não conseguia ver a filhinha dele, mas pelo que ele descreve, o principal problema foi com o chefe dele que insultava ele, insultava a equipe dele.
aleatoriamente, né? Então, assim, e reclamava também das reuniões. Então, pode ser que em algumas esferas essa tradição do Steve Jobs ali de tratar as pessoas de forma pouco elegante, até não amistosa, não amistosa, para não pode falar ter ficado, outras coisas mais agressivas. Exatamente. Né? Porque eles se vangloriam muito de que essa cultura, que é da época do Jobs, de prezar pelo detalhe, prezar pelo produto, ter se mantido. Mas pode ser também que esse outro lado da cultura também tenha permanecido enfim, isso é péssimo, né? Porque não, mas pode ser que seja também um caso isolado, né? A gente não sabe. Exatamente. Assim, a gente não trabalhou lá em todos os setores para saber exatamente como que são as pessoas lá dentro. Inevitavelmente toda empresa grande vai ter um setor em que o ambiente é ruim para se trabalhar e outras que o ambiente é bom. É uma empresa enorme, uma das empresas mais valiosas do mundo. Não vai ser uma coisa fácil trabalhar numa empresa como essa. Você vai com certeza aprendendo muita coisa, mas é uma coisa que você tem que estar disposto a realmente arcar com esse custo mesmo. Não, então, mas uma coisa é um ambiente, digamos, inóspito ao trabalho, que você tem que se dedicar muito mais do que um ser humano comum pode fazer, né? Outra coisa é você usar da hierarquia e do poder político que você tem dentro da empresa para assediar os funcionários, porque isso é um assédio moral. Sim, isso é totalmente abusivo. Então, isso é passível de punição, né, inclusive. Uma pergunta dos nossos leitores. O Bruno Ricardo, ele comenta que ele acha que toda empresa líder em algum segmento sofre a pressão de modo geral, e em parte essa pressão afeta o convívio dentro da corporação, assim como a rotina dos colaboradores que estão ligados à área de desenvolvimento. Certamente, certamente. Então, porque no texto, o Jordan ele fala o seguinte, que nunca trabalhou numa empresa com tamanha atenção a detalhes, aos produtos, de ter designers ali com um olhar muito, muito apurado para detalhes de interação. Ele especificamente era um designer mobile, assim, né? Então ele cuidava dessa interface enfim, móvel. Mas tem a ver com isso, né? Você quer criar os produtos mais incríveis, quer ter o processo mais criterioso possível, pode ser que nesse processo existam atritos entre os funcionários. Não é desculpa para assédio, mas eu acho que o que o nosso espectador ele comenta faz algum sentido, né? Não, faz todo sentido. A pressão em cima desses caras deve ser uma coisa absurda. E é uma empresa que tem muita cautela com os detalhes de qualquer coisa que eles vão fazer, né? Então, se você tem um processo que é muito repetitivo, eles ficam checando item a item para ver se está tudo certo e tal. Para chegar num nível de qualidade que eles chegam, é óbvio que o processo exaustivo, né? Exaustivo, é cansativo demais enfim. Essa questão de deslocamento do trabalho, de trabalhos assim, por muitas horas, isso é comum em qualquer empresa. Inclusive, se ele montar uma startup, muito provavelmente ele vai trabalhar mais do que... Vai sofrer mais do que com isso, mas pelo menos ele não vai ser xingado por ninguém, né? É verdade. Tem essa vantagem. Provavelmente ele vai xingar, né? Provavelmente ele vai xingar. Ou não, às vezes. Entra um acionista na empresa. Pronto. Mais xingado ainda. É o ser humano, né? A conclusão é que é difícil lidar com pessoas, não importa onde. Então, agora, ele foi corajoso de entrar, mas ele também foi corajoso de sair, né? Do jeito que saiu. Saiu andando, né? E mais corajoso ainda de escrever uma carta, né? Espalhar pelo mundo essa carta. Eu acho que também, assim, de certa forma ele fez errado, né? Ele não deveria ter saído dessa forma. Ele mesmo reconhece que ele não agiu profissionalmente, simplesmente levantando, porque foi isso que ele fez. Ele chegou, levantou, deixou um bilhete pro chefe, dizendo que o chefe dele foi o pior chefe que ele já teve e sumiu, né? Então... Eu acho também, assim, que ele deve ter... pelo que ele comenta, não é só ele que criava essa expectativa enorme em cima da empresa. Os familiares, os amigos que chegaram até a comemorar quando ele entrou na empresa. Isso eu achei muito interessante, que ele comenta que
o post dele no Facebook Teve um monte de like. Teve mais likes quando ele falou que ele tinha entrado na Apple do que quando ele teve a filha. Quando a filha nasceu a filha. É um absurdo. Você vê, Então, assim, para você ver quais são os valores das pessoas hoje em dia, né? Assim, é bem... o mundo tá meio deturpado. Né? Mas só para fechar essa história, outra coisa que me chamou a atenção no texto dele é que ele reclamando do chefe, além da história dos insultos, ele reclamava que o chefe pedia para ele fazer tarefas simples de design que ele achava que eram urgentes, que o chefe achava que eram urgentes, mas que na opinião dele eram tarefas simples, mundanas. Então acho que isso talvez mostre um pouco desse processo que deve ser bastante exaustivo dentro da Apple, por exemplo. Se é tão atenta a detalhes, não tem jeito. Imagina você ficar refazendo 100 vezes o design do cantinho do aplicativo, da interface. Nossa, realmente. Deve ser muito, assim, pro indivíduo ali, pro cara que tá diretamente ligado a ele, deve ser muito pesado. Outra coisa que eu acho que ele foi um pouco precipitado foi nessa questão, assim, porque às vezes as tarefas simples todo mundo executa. Talvez ele só estivesse enxergando o trabalho dele, né? Exato. E como ele não tinha muito provavelmente uma visão do todo, porque ele disse que ele tinha que assinar um monte de coisa lá para poder ter acesso ao servidor onde estavam os arquivos. Sim. Como ele não tem essa visão do todo, muitas vezes ele pode imaginar que o trabalho dele é desnecessário para a estrutura toda, né? Mas eventualmente a contribuição dele poderia ser uma coisa fundamental para o sucesso do trabalho inteiro. Né? Poderia evitar uma tela azul no iPhone, né? Pra saber. Legal. Passamos esse tópico, agora vamos falar de Chromebooks. Chromebook. Lucas, você tem as informações, né? Que foi lançado essa semana. Foi. Esse é o segundo Chromebook que chega no Brasil, agora ele chegou pela Samsung e tem o nome muito criativo de Samsung Chromebook. Basicamente o navegador é o seu sistema operacional. Isso basicamente isso. Isso não muda. E a mesma história, em vez de o Google pelo menos oferecer 100 GB gratuitos no Google Drive infinitamente, não. Por um período de 2 anos, depois você precisa contratar o plano real. Mas isso já é meio... Isso é complicado, não é? Mas é um pouco a vida útil hoje dessas máquinas, né? 2 anos é um tempo curto para a gente, mas é mais ou menos assim que o fabricante deve pensar, né? Não, sem dúvida. Então, uma aspa aqui que me chamou a atenção durante o lançamento, que é do Felix Lin, é assim: a diferença dos Chromebooks é que eles ficam melhores com o tempo. Não é como o seu computador que vai ficando cada vez mais lento com o uso. Ele relaciona isso ao fato de ter atualizações de software e tal. Mas é bem assim? A gente pode levar essa afirmação a ferro e fogo? Ou... Não, ferro e fogo não. Não, especialmente não. Por conta da bateria, né? A bateria tem uma vida útil, então com o tempo ela vai realmente fica pior. Definhando. Hardware tem ciclos, né? Hardware. Agora, o que ele provavelmente está falando é porque o sistema é baseado no engine do navegador, né? E o browser sofre atualizações direto e, em geral, nas atualizações melhora a performance de JavaScript, que é a principal linguagem utilizada nas aplicações que eles disponibilizam. É o HTML5 em geral, né? E então eu acho que o que ele quis dizer é exatamente isso, assim, vai melhorar a performance do navegador e isso vai refletir no desempenho das aplicações que você usa. Mas ele está pressupondo que o cara só vai usar esses aplicativos, né? Mas como o Chrome OS é um sistema um pouco limitado, para você rodar alguma outra coisa, uma coisa mais pesada ali, não é uma máquina para isso, né? Sim. Então, nesse sentido, a máquina é fraca e muito provavelmente duraria muito menos do que se ela estivesse usando outro sistema. A gente estava falando de ecossistema mais cedo. E o ecossistema do Chrome OS? Você já consegue depender dele? Você consegue ter uma experiência plena, assim, uma experiência 100% com o ecossistema de aplicações que ele tem? Olha,
atirar pela maioria dos usuários, tem usuário que só liga o notebook para entrar no Facebook e fazer buscas no Google e escrever alguns documentos, né? Esse tipo de tarefa, que é a tarefa da maioria das pessoas, é tranquilo, tem bastante aplicativo para fazer isso. Agora, o sujeito que quer programar, o sujeito que quer modelar em 3D... Editar um vídeo, uma coisa mais pesada. Aí já começa... Não é, essa máquina não é para você. Não. Né? Não, até uma coisa interessante, porque essas máquinas, a meu ver, elas competem mais com um tablet do que com um notebook, porque elas são realmente uma plataforma para você acessar a internet, rodar alguns aplicativos, e não é uma coisa assim para você rodar um game pesado, não é uma coisa para você editar um vídeo, para você fazer uma tarefa muito complexa. Eventualmente, até se o game pesado for via streaming online, exatamente, aí tudo bem. Mas aí você acaba criando outra dependência, não é o hardware da sua máquina, mas é a sua conexão com a internet. Exato, que no Brasil é aquela coisa, né? Então, assim, é uma boa para a escola, para esse tipo de público, assim. E a opinião de vocês em relação ao preço? Porque os Chromebooks nos Estados Unidos, no mercado americano, eles são um sucesso. Eles são campeões de venda. Muito. E em parte por causa do preço baixo, né? Então aqui, obviamente, como sempre, ficou mais caro. O dobro para variar, né? Mas será que esse valor prejudica a estratégia de mercado deles? Prejudica a entrada no mercado? A lógica deles é de que os Chromebooks são notebooks baratos para quem não quer comprar um notebook, um notebook Dell, uma coisa um pouco mais refinada, um pouco mais potente. Eles escolhem apenas para navegar na internet. Por exemplo, os nossos pais, eles acessam a internet para acessar um Facebook, ver um e-mail, alguma coisa mais nesse sentido. Para esse público, eu acho que esse notebook é satisfatório. Só que o preço está muito alto. Foi até uma coisa que eu questionei o Tony, que era o gerente de venda de TI da Samsung, e por que ele chegou nesse preço, né? Eles falaram que, considerando as taxas e tudo de importação, seria mais ou menos um valor próximo, né? Mas ele está sendo fabricado no Brasil. Mas ele está sendo fabricado no Brasil, essa é a questão. É por isso que eu perguntei para ele, mas então não vai baixar esse preço? Você já está aqui no Brasil. Ele falou que atingindo um certo nível de produção, que ele acredita que o preço será reduzido sim. Ele não disse quanto, nem quando. Um pouco, ele falou. Um pouco. Mas é natural no lançamento os produtos estarem um pouco mais caros. Sempre. Agora, por R$ 1.099, é isso o preço dele? Isso. Com mais 100 ou 200 reais você consegue comprar uma máquina bem melhor. Sim, com um processador i3, alguma coisa assim. Porque o processador desse Chromebook ele é proprietário do Samsung, né? Aliás, isso é uma coisa que eu ia mencionar. É um Exynos 5 dual core, né, de 1.7 GHz. E a placa gráfica dele é uma Mali 604, se eu não me engano. T604. Esse processamento, esse processador e essa GPU gráfica é típica de smartphone. Então, ele vai ter um desempenho equivalente ao de um smartphone. Até por conta dessas configurações que eu chego a comparar ele com um tablet mesmo. Ele é um tablet com teclado. Temos uma pergunta. O Lawolf BR, ele pergunta se esse processador, o Exynos 5, ele é o mesmo que é utilizado nos celulares e nos tablets. Provavelmente sim. A Samsung deve ter feito alguma variação dele, mas provavelmente é o mesmo. E a placa, a arquitetura da própria Samsung. Quer dizer, o que a Samsung está fazendo é para baratear os custos de tudo, ela está fornecendo todos os componentes do hardware. O que deve encarecer um pouco o preço aí, como ele falou, está sendo fabricado no Brasil. Meu processador não é fabricado no Brasil. Não. Então, e o processador é um dos principais componentes. Então, isso deve ser um dos elementos aí que aumenta esse preço final, né? Mas enfim, e tem também a questão que é a chegada dos Chromebooks, né? O segundo Chromebook que chega aqui, certo? Então, de qualquer forma, seja lá qual for o preço, é interessante você ter uma diversificação no mercado. Para o consumidor é bom, né?
É muito legal, é o que favorece a inclusão digital no país, né? Máquinas baratas com possibilidade de acessar a internet. Né? Sem dúvida. Agora só falta melhorar o Plano Nacional de Banda Larga, né? Que é essa piada. Só falta a conexão na internet. Né? O hardware a gente já tá... Mas esse lançamento de Chromebooks agora é até um plano de expansão do Google aqui dentro do Brasil, né? Tem muito... O Google tem lançado projetos para o Brasil mesmo, com o Art Project e o YouTube Edu, que foram lançados no final do ano passado. Já é o segundo Chromebook que eles estão trazendo. A Samsung falou que já está querendo trazer outro Chromebook com 3G, isso é uma coisa interessante, que é um Chromebook que teria uma entrada de chip para você colocar lá. Você tem um plano, coloca lá também e você consegue acessar ele de qualquer lugar que pegue o sinal, claro. Isso é uma coisa bem interessante porque no mercado tem uma certa carência disso, né? Era isso que eu ia perguntar. Então existe já uma perspectiva de um terceiro? Existe. E de outros fabricantes? De outros fabricantes, por enquanto não, mas a Samsung disse que ela apontou que ela é uma das principais vendedoras de Chromebook na Amazon. Parece que 75% dos Chromebooks vendidos são deles. E eles querem trazer isso para o Brasil também. Então eles querem dominar esse mercado de Chromebook. Agora, se eles vão conseguir ou não, já é outra história. Eu acho que eles poderiam trazer máquinas com uma configuração um pouco melhor. Apesar de ser um computador barato e tal, poderia ser um pouco melhor, né? Ou mais barato mesmo. Se eles fossem num preço mais baixo, já eu acho que venderia muito. Eu acho que se tivesse nessa faixa de preço, mas tivesse um processador ali mais potente, mais memória, aí é legal. Legal. E outro lançamento dessa semana também, que foi muito comentado, muito discutido no nosso site, depois que a gente publicou, foi o pendrive para smartphones da SanDisk, né? Esse pendrive aqui. R$ 79,00. R$ 79,00, ele tem uma entrada micro USB e uma entrada USB. Então, essencialmente, você usa isso daqui como um pendrive normal. Você coloca no USB no seu computador, transfere um filme do Superman, alguma coisa do tipo, coloca no seu celular e assiste. Posso dar uma olhada? Claro. Olha só. Olha, para ser honesto, eu não fiquei impressionado com essa novidade, não. Eu achei até a SanDisk um pouco tarde na história. Já tem adaptador. Já tem adaptador para vários tipos de conexão, né? Então... Mas esse é o tipo... é uma solução legal. Exato, né? Esse é o tipo de solução que para grandes... É o que você falou, chegou atrasado. É o tipo de solução que parece tão clara, né? Tão simples, né? Olha, tão óbvio, pendrive, uma conexão pegar um USB, fundamental, botar um adaptador, né? para micro. E é interessante ver como empresas que atuam nesse mercado, né? Atuam nesse mercado de armazenamento flash e tal, demoram tanto para o mercado, a revolução do smartphone já foi faz tempo, né? Inclusive isso é uma coisa muito legal para as empresas usarem em pacotes de smartphone, por exemplo. Você compra um smartphone, vem um fone de ouvido Bluetooth e um pendrive micro USB. Exato, especialmente por uma linha Nexus que muito nunca tem cartão de memória. Ótimo para vender isso. Mas as pessoas, apesar de não ter te surpreendido, muita gente se surpreende. Muita gente... Eu acho que muita gente não conhecia assim também. Muita gente não conhece, porque não é uma coisa popular. Você não vê por aí a galera andando com o celular com um pendrive pendurado. Enorme. Exato. Pendurado. Não vê. Isso daqui é legal porque ele é pequeno, ele é bem firme também. Você plugou no celular, ele gruda quase. Só que tem outro detalhe também. Você pode comprar um cartão micro SD que tem a mesma... Essa é a grande questão. Que tem a mesma função, a não ser que o aparelho não suporte, mas daí Né? Não, o que eles ressaltaram muito a SanDisk ressaltou muito foi a questão da praticidade. Todo mundo sabe usar um pendrive já hoje em dia, consegue simplesmente tirar daqui, pôr ali, transfere os conteúdos e não precisa de cabos. Pô, ainda bem que o Android já tem antivírus bom, hein, cara? Não é verdade? Não, e tem a questão também... que ao contrário dos pendrives de computador, tem a questão também da entrada aqui, que é um micro USB, um micro USB, que é o padrão de mercado já hoje em dia. Exatamente. Mas, por exemplo, funciona no Android. Exatamente. Para iOS, eles disseram que eles estão planejando trazer aqui para o Brasil uma solução que seria algo como uma central de mídia, vamos dizer assim. Ele é como se diz isso? É como se fosse um HD com conexão Wi-Fi, que você conecta os seus dispositivos na sua casa e tudo é transmitido
via internet para os seus dispositivos. Olha, a Time Seagate já Capsule. tem isso, a gente testou faz um tempo. E é bom? É Funciona? bacana, funciona. Tem aplicativo para Android ou para iOS, você pode conectar e acessar os arquivos. Por exemplo, você pode guardar toda a sua seu acervo de vídeos e músicas lá no seu HD, tacar o HD dentro da mochila e sair com o celular ouvindo música. Então, porque Isso é ótimo. eu pessoalmente, eu já passei por situações em que eu pensei, se eu tivesse um USB aqui para conectar e para passar alguma coisa no meu celular, seria muito mais rápido, bom. É mais rápido. Se você não anda com um cabo micro USB ou USB que você pode conectar e montar Ou que tinha algum arquivo que eu queria passar para alguém, eu falei, daí você começa a configurar transferência, é um inferno, e aí você fala, eu acho que isso realmente vai ser prático se passar a capacidade do micro SD. Isso é Sim. verdade. Se aparecer aí um com 502 GB, aí muito legal. Não, o máximo que temos até agora é 64 GB. Isso é conta das cada um, né? das capacidades, né? 16. Isso, esse aqui que a gente tá um de 16, que ele custa R$ 79,00, tem um de tem um de 32 GB, que custa R$ 130,00, e o outro, que é o mais potente, que é o de 64 GB, que custa R$ 249,00. 64 GB já dá pra brincar. Dá pra brincar. Dá pra colocar todos os episódios das séries lá, a temporada completa. Então, isso que eu achei interessante. Uma aspa também que me chamou a atenção na reportagem que você escreveu é o seguinte, é do Dinesh Baal, né? Que ele é gerente de VP de marketing, né? Ele diz, a tendência daqui para frente é que as câmeras filmem em 4K, isso demanda muito do armazenamento em um dispositivo móvel. Transferir vídeos não é uma tarefa prática. Então, assim, claro que ele está vendendo a tecnologia dele, o peixe dele, mas faz sentido, né? Se você tem um aumento da demanda por capacidade, você precisa ou que os protocolos de transferência, esse tipo de solução que a gente estava falando, de ter uma transmissão por Wi-Fi funcione muito bem. O Wi-Fi AC segura a bronca. Seja bem resolvido, ou então uma coisa dessa realmente pode ser uma mão na roda, né? Pode facilitar a vida das pessoas. Não te convenceu muito, né? Eu acho que quando você fala não compraria o Super USB da Samsung. Eu acho bacana, cara. Eu acho útil, mas assim, eu não vejo isso como uma novidade disruptiva. Isso já existe, pô. Né? Sim. E outra coisa que a SanDisk lançou nessa semana também foi o Extreme Pro 3.0, que ele é um pendrive que, segundo eles, funciona como um SSD portátil. E eles eles vão vender aqui no Brasil apenas a edição com capacidade de 128 GB e vai custar R$ 900. Apesar de ser caro, realmente caro. Uma coisa muito bacana que a gente viu lá na apresentação deles foi que eles fizeram um comparativo, claro. Não mencionaram qual era a outra marca, mas pegaram uma marca concorrente, uma solução de uma marca concorrente, plugaram no computador e transferiram um arquivo de 1.7 GB. Não, 1.8 GB, na verdade. E aí eles demoraram 20 segundos para fazer essa transferência, que era um USB 3.0, uma velocidade boa, 20 segundos, quase 2 GB. Aí eles repetiram esse processo com a solução deles, que é esse Extreme Pro. E eles demoraram só 8 segundos. Isso foi uma coisa assim bem surpreendente. Todo mundo lá ficou meio, uau, surpreso mesmo. Você está surpreso, Luizão? Se você estivesse na sala, você estaria surpreso? Sua cara não é de muita surpresa. Não, pô, é uma velocidade muito boa, cara. Eu acho uma velocidade bem respeitável. Eu acho que talvez o que se aproxima disso é o Thunderbolt. Mas, bom, aí precisaria comparar, não dá pra saber. Precisa testar, né? Precisa testar. Traz aqui pro Infolab esse troço, vamos testar. Vamos testar. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Falou! Até mais!